Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso. Arte Companhia, cursos e artigos para artesanato. 1, 2, 3, 4, 5 TVs de LED 32 polegadas. É a promoção exclusiva dos 5 comerciários para as mães associadas. Para concorrer é só preencher o cupom na sede do sindicato e depositar na urna. O sorteio é na quarta, dia 6, às 5 da tarde. Promoção do Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva. Mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e boa parte das pessoas que têm obesidade tratam como uma doença e precisam de medicamento anti-obesidade. O Simples Assim já abordou essa questão e mais uma vez vamos tratar desse assunto porque ele vai entrar em pauta novamente e em discussão política. Nós estamos agora conversando com o presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, Dr. Durval Ribas Filho, que mais uma vez nos recebe e vai nos falar como que a classe médica está se mobilizando para reverter a decisão da Anvisa de suspender a prescrição de medicamento anti-obesidade. Dr. Durval, muito obrigada por nos receber mais uma vez. Simples Assim agradece. Eu que agradeço e eu acho esse assunto de extrema importância, porque recentemente se constatou de que 52% da população está com excesso de peso e 18% são pessoas obesas. A obesidade é que se trata com esse medicamento anti-obesidade, Dr. Durval. O sobrepeso também? O sobrepeso depende do quadro clínico. Se tiver comorbidades associadas, também se trata, ou seja, se tiver depressão, tristeza, angústia, melancolia, se tiver, logicamente, diabetes mellitus, se tiver hipertensão arterial, colesterol elevado, triglicerídeo, logicamente também se trata. Por que a ABRAM tem tanto interesse em defender a volta do medicamento anti-obesidade, Dr. Durval? Porque a gente percebeu de que os pacientes obesos, eles se tornam doentes com outras doenças além da obesidade. Na verdade, a obesidade ela é considerada uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica, ela favorece, ela predispõe a outras doenças crônico-degenerativas associadas, que aí entra o diabetes, aí entra a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, etc, etc. Então, diante desse fato de que a obesidade não é só uma doença, mas junto ela traz outras doenças, se não houver um tratamento medicamentoso, se não tiver medicamentos para tratar, assim como para diabetes, para hipertensão, infelizmente não tem como resolver o problema. E aí, essa proibição foi em 2011, Dr. Durval, que foi feita? E desde então, o que é que aconteceu e como é que está a situação hoje? Porque eu me lembro que no final do ano passado havia sido aprovada uma mudança e esses medicamentos haviam sido permitidos novamente. Exatamente. E o que é que aconteceu? Que não está permitindo ainda? Porque passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado, passou pelo Senado, foi aprovado. Então, ele se transformou num decreto-lei. Mas, posteriormente a isso, quando tudo se achava que estivesse resolvido, uma nova normativa exigiu que novos trabalhos, enfim, mais pesquisas fossem realizadas. E sobre os medicamentos. E é bom que se diga, e que é interessante, porque nas Américas, América do Norte, Central e do Sul, apenas o Brasil é que tem a proibição desses medicamentos. Veja que interessante, inclusive Estados Unidos, também Canadá, também alguns países da Europa. Então, há uma necessidade efetiva de que esses medicamentos retornem, porque senão a obesidade, como doença, não tem como você se tratar. É como eu dizer, eu vou tratar um paciente diabético, mas eu não tenho medicamento. Quer dizer, o meu arsenal terapêutico, só para você ter uma ideia da obesidade no Brasil, são 2 medicamentos. E nos Estados Unidos são 7, como todos os outros países. No México tem um pouquinho mais, 9. Mas eu estou comentando porque no Brasil os obesos estão muito desassistidos.
Se fala hoje muito mais em cirurgia bariátrica Isso. do que farmacoterapia, do que tratamento anti-obesidade com medicamentos. Desde que foi proibido em 2011 e até agora, vocês conseguiram medir se o impacto para as pessoas que fazem o tratamento, para o surgimento de outras doenças que são relacionadas à obesidade, houve algum número nesse sentido, uma coisa Dr. Durval? muito interessante você colocou, porque o Vigitel, que é o próprio Ministério da Saúde, ele observa a taxa de crescimento dos casos de obesidade e sobrepeso do Brasil. E mostrou que nós aumentamos agora, recentemente, nesses últimos 2 anos, em 10%, o excesso de peso corporal. Isso, então, tem muito a ver com a proibição, até que se prove o contrário, porque estava quase que estabilizando. É interessante, o aumento era de 0,2%, 0,3% por ano. E, de repente, aumentou 10% após a proibição dos medicamentos. Mais de 16 milhões de brasileiros faziam uso desses medicamentos anti-obesidade. Olha a gravidade da situação. Essas argumentações que a Anvisa usa para derrubar o medicamento anti-obesidade, se pautam em quê? Se pauta de que não há trabalhos robustos, consistentes. Olha, em todos os países do mundo que eu já citei, eles estão presentes. Qual é a consistência? Bem, foram feitos vários e vários estudos. Eu vou citar um que é uma diretriz da própria Associação Médica Brasileira. A Associação Médica Brasileira, junto com o Conselho Federal de Medicina, fez um estudo, compilou todos os trabalhos mais importantes do mundo e resultou em um, que é uma diretriz dizendo referência, evidência científica A e B para utilização. É A, B, C e D. A e B podem ser utilizados. Ou seja, se chegou a uma conclusão, através de estudos científicos, de que realmente os medicamentos podem e devem ser utilizados para os pacientes obesos. Em setembro, durante o Congresso Nacional de Nutrologia, vocês fizeram uma carta aberta para os medicamentos anti-obesidade. Exatamente. Que efeito esse documento deve surtir na discussão agora novamente do tema no Congresso? Foi uma experiência notável, maravilhosa, porque nós chamamos todos os especialistas do Congresso, que é um congresso internacional, portanto tinha dos Estados Unidos, tinha do Canadá, tinha da Europa, aqui da América, internacional, Argentina, Uruguai, Paraguai, todos eles junto com um grupo de pacientes obesas que tiveram problemas e mais problemas de saúde em virtude da parada da utilização dos medicamentos anti-obesidade. E foi maravilhoso, entre aspas, né? Foi triste, inclusive, o depoimento dessas pessoas. Porque essas pessoas, de forma muito clara, disseram, olha, eu estou deprimida, eu estou hipertensa, estou diabética, estou com 1000 problemas, não consigo andar direito. Por quê? Porque proibi os medicamentos e eu comecei a ganhar peso. Teve uma que diz, eu tentei 2 vezes o suicídio. Meu Deus. Teve uma repercussão fantástica. Nós, inclusive, médicos, ficamos até perplexos, estupefatos com as colocações dessas pacientes, que não esperávamos, inclusive, que fosse uma repercussão tão negativa na vida dessas pessoas. E olha que nós temos experiência 1000 com relação aos pacientes que fazem uso de medicamentos e com os pacientes obesos, evidentemente. Então, a manifestação foi, entre aspas, maravilhosa perante esses médicos especialistas mundiais. Tanto assim que no congresso desse ano nós vamos efetivamente repetir esse painel e que serve de orientação para o retorno desses medicamentos anti-obesidade. E fica agora a expectativa de vocês todos com relação ao que é que os políticos vão decidir sobre esse assunto, doutor Durval. Exatamente, a nossa expectativa, se Deus quiser, é o retorno o quanto antes. Não só a nossa, mas logicamente dos pacientes obesos que precisam o quanto antes. Muitíssimo obrigada, foi um prazer ter esse assunto esclarecido pelo senhor. Eu que agradeço, obrigado. Programa Simples Assim. Apoio Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso. Sonhar e Moda Íntima.